Vou projetar a nossa aula aqui na tela. E esse é um tema que eu particularmente gosto muito de trabalhar. Por quê? Porque eu sofri muito na academia, já tem alguns anos que eu me formei, e o meu estresse assim, na academia foi surreal. E quando a gente vai perceber, a gente vê que isso é uma realidade mais comum do que parece. E às vezes a gente fica sofrendo calado, a gente não traz para o contexto, e com isso a gente não consegue trabalhar todo esse sofrimento. Então, vamos falar algumas coisas aqui, né? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem nesse momento é o que é a vida acadêmica. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente fala, é o estudo, é a aula, é o artigo que eu tenho que publicar. O que realmente é a vida acadêmica? Por que eu trago esse questionamento? Porque eu acredito que a vida acadêmica, ela não envolve só o que a gente vê ali na aula, no laboratório de pesquisa, dentro dessa realidade. A vida acadêmica, ela abrange todas as minhas expectativas do que eu tinha para aquele curso, do que eu tinha para aquele momento, e toda a realidade que eu enfrento. Literalmente aquele meme, expectativa versus realidade. E aí, teve um meme que eu vi uma vez que eu achei, definiu a minha vida acadêmica. Primeira coisa, como acham que é? Escolha 2. Boas notas, dormir e vida social. Se fosse isso, tava, super simples. A gente vê como realmente é. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ficar exausto, se joga na cama e liga a Netflix para escapar da realidade. E o que é esse tudo? Aula, trabalho, amigos, dormir, tarefas, estudar, vida amorosa, comer, atividades extracurriculares, academia, hobbies, família. Enfim, a gente tem uma enxurrada de coisas que acontecem com a vida acadêmica. E tudo isso tem que ser contemplado quando nós vamos falar de vida acadêmica. Aqui eu trouxe alguns fatores comuns que causam estresse em acadêmicos universitários. E eu quero que agora você pare e pense se você está passando por algum desses núcleos aí que nós vamos falar no momento. Então, primeiro núcleo, a experiência de sofrimento das estudantes. Trouxeram, os indicadores de significação, o relato de situações vivenciadas, ligado à história de vida pessoal e acadêmica, que denotam ou desencadeiam o sofrimento. Então, são as situações que você vê ali no seu dia a dia que estão trazendo esse sofrimento para você. O segundo núcleo, sintomas do sofrimento psíquico. Principais sintomas que indicam o sofrimento psíquico. Acredito que vocês que estão estudando medicina já devem ter muita consciência disso, principalmente no processo chamado de somatização, não é mesmo? O que é um processo de somatização, caso você não saiba? O nosso corpo, obviamente, é todo interligado. E o nosso cérebro, nossa mente, nossa psique, tem muita influência no nosso corpo como um todo. Então, quando eu estou num estresse emocional muito grande, isso se reflete também no meu corpo. Então, quais são os principais sintomas que indicam o sofrimento psíquico? Cefaleia, tremor, dores estomacal e intestinal, ansiedade por antecipação, tensão, desconforto físico e emocional, timidez, baixa autoestima, agressividade e isolamento. Terceiro núcleo, a exposição diante do outro. Quem nunca foi apresentar um trabalho em grupo e chegou lá, ficou nervoso e ou só leu o papel ou falou duas coisas e, enfim, não conseguiu dar o seu melhor naquele momento. Então, falar em público é a principal situação que desencadeia o sofrimento psíquico, no caso dessa pesquisa de Caixeta Almeida, de 2003. Quarto núcleo, a avaliação do desempenho acadêmico. A avaliação como fator de estresse e insegurança. A demanda de amor e reconhecimento do outro. E esse outro é quem? O professor. Né? A gente fica ali que eu preciso atingir aquela nota e às vezes eu tenho uma relação afetiva com aquele professor e fico, se eu não atingir, vou decepcionar o professor. E daí eu acho que a gente já pode colocar o esquema de avaliação que nós temos hoje, né, na realidade, que às vezes não contempla todos os tipos de aprendizagem, e isso gera um estresse muito grande. Quinto núcleo, efeitos subjetivos do sofrimento psíquico. As relações interpessoais, o isolamento, a instabilidade do humor, tudo isso acaba acontecendo com o sofrimento psíquico. Você fica com mais dificuldade de aprendizagem, mais dificuldade de superar desafios, e no espaço de trabalho também, porque você fica com dificuldade de se expressar. Às vezes essa não é muito a realidade do acadêmico de medicina, né? Mas em geral muitos acadêmicos trabalham e estudam, e isso acaba sendo prejudicado também. Olha esses dados aqui que eu trouxe.
teve esse fórum de pró-reitores de assuntos comunitários estudantis, e o fórum, que é um fórum nacional, e ele constatou em uma pesquisa que 36,9% dos estudantes geral da academia relataram sofrer alguma dificuldade emocional, sendo que a prevalência é maior entre os primeiros períodos, os primeiros anos, e os últimos anos. Que o primeiro ano a gente vai ver direitinho como que é a crise de cada momento da universidade. Os primeiros anos é bem aquele período de adaptação, tudo é novo, tô longe de casa, enfim. E os últimos anos que vem o bendito trabalho de conclusão de curso, o internato, os estágios obrigatórios, que também tiram um pouco a gente da estabilidade emocional. Só que olha que perigoso esses dados. Um ano depois, eles repetiram essa pesquisa e perceberam que o sofrimento psíquico foi para 47,7%. Então, cresceu mais de 10%. Dentre esses, né, 29% procuraram atendimento psicológico, 9% psiquiátrico, 11% estão usando medicação e 10% procuraram atendimento psicopedagógico. Cara, em um ano teve um aumento de 10%. Essa pesquisa foi de 2014. Como será que a gente não está agora? Como será que vocês não estão agora? Porque eu ainda estava dentro aqui dessas porcentagens de 2014. Mas e agora? Mas tá. Quais são as 3 crises durante o curso superior? Que nem eu falei, primeiro período, adaptação ou frustração. Não sei se isso é comum na sua vida, se você já conheceu alguém assim, mas eu já conheci muita gente que chegou no primeiro período, achou que ia ser, tipo, maravilhoso, curso dos meus sonhos, passei no vestibular, uhul, e não era nada do que pensava. Começou a ter um nível de estresse surreal, ao ponto de ter que trancar o curso logo nos primeiros períodos. A adaptação também é muito difícil por causa das grandes variações que nós temos da realidade anterior para agora. Antes a gente estava lá no ensino médio, às vezes bem tranquilo, era mais fácil tirar nota, estava morando com os pais, e chega numa realidade completamente diferente, onde muitos de nós chegamos ali, entrando na fase do jovem adulto, né? Saindo da adolescência para o jovem adulto, no máximo nos seus 20 e poucos anos, e sem muita maturidade emocional de entender e conciliar todas as obrigações que a academia traz. E muitas vezes a academia mesmo não gera esse acolhimento e esse preparo para que nós possamos ter uma adaptação tranquila nos primeiros períodos. No meio do curso, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tive essa crise. No meio do curso de psicologia, quando eu passei para psicologia, eu também tinha passado para jornalismo, mas escolhi fazer psicologia. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Devia ter feito jornalismo, vou trancar essa bodega, não quero mais saber disso aqui. Quase tive um troço, quase mudei de faculdade, de estado, literalmente. Mas depois eu fui me acalmando e fui percebendo que as coisas não eram bem assim, que aquilo ali era um momento de transição que eu estava passando. E que, enfim, depois deu bom, né? Tanto que eu estou aqui falando com vocês hoje. Os últimos períodos, TCC ou inseguranças sobre o mercado de trabalho. Não preciso nem comentar. Eu acho que se tem alguém aqui passando nos últimos anos, seja o seu TCC um artigo, seja o seu TCC um trabalho, a gente sabe que dá trabalho pra caramba. Às vezes os orientadores não colaboram, às vezes a academia não nos oferta tudo que nós precisamos para fazer a nossa pesquisa ou o nosso trabalho. São diversas variáveis também que a gente tem muita dificuldade. Mas como que eu vou sobreviver a essas 3 crises da universidade? Crise dos primeiros períodos. Explore, viva, descubra. Você está no início do processo. A adaptação é difícil, mas não é impossível. É um novo ambiente, então as tensões são naturais. Já viram aquela frase que tudo que é novo causa estranheza? É isso. A gente chega num ambiente novo, numa realidade nova, e isso vai causar estranheza. A gente vai ter uma resistência na adaptação. Então, explore o que tudo tem para explorar, sabe? Descubra onde é que é os grupos da sua universidade, quem são as pessoas, viva o máximo que você puder. No meio do curso, é perfeitamente normal você sentir essa necessidade de reavaliar se é isso que você quer ou não. Faça suas reflexões e no final você saberá o que vai ser melhor para você.
E eu imagino que vocês que fazem medicina devem ter, se tem essa crise do meio do curso, né, não quer dizer que todos vão ter, deve ter um impacto muito grande, porque a maioria passou por um processo exaustivo para conseguir chegar no curso tão sonhado da medicina. Se chega no meio do curso e vê, putz, não é isso que eu quero, eu acho que deve ter um peso muito grande. Então, não tem nada de errado em você refletir se é isso que você quer, se é isso que vai ser o melhor para você ou não. Tá tudo certo. Você não é obrigado a terminar um curso só porque você começou. E às vezes a gente tem essa obrigação imposta ou por nós mesmos, ou pelos pais, enfim, mas a vida é nossa e a gente tem que conseguir avaliar o que vai ser melhor para a gente. Dos últimos períodos, disciplina, dedicação e tempo para você. Seu TCC não deve ser a sua cruz. Gente, com disciplina, dedicação e saber separar um tempo para nós mesmos, o TCC pode se tornar muito mais prazeroso do que a gente pensa. Por que eu trago isso? Que nem eu falei, meu período de graduação, eu me envolvi com pesquisa logo no início, eu participei de praticamente tudo que a graduação poderia me oferecer. E o meu TCC, eu comecei a fazer, se eu não me engano, no 6º período. Então, tipo assim, para o curso de psicologia, foi muito cedo. E graças a Deus eu comecei muito cedo, porque deu muita coisa errada. Eu comecei no 6º período e terminei no 10º, ou seja, fiquei 2 anos fazendo meu TCC. O tempo que seria um mestrado, por exemplo. E foi de intenso sofrimento, porque eu não consegui ter essa disciplina de equilibrar as minhas necessidades, os meus limites, com a necessidade do meu trabalho. Especialização, outro período de muito sofrimento, principalmente nos primeiros semestres. E aí eu entrei no mestrado. Antes de eu terminar a especialização, eu falei, eu já vou emendar no mestrado logo, e enfim, vamos ver o que vai dar. Entrei no mestrado, só que quando eu entrei no mestrado, eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu não vou deixar todo o sofrimento que eu tive com a graduação e a especialização acontecer nesse momento. Porque é a concretização de um sonho e eu tenho que aproveitar esse sonho. Resultado. A gente tem os créditos para fazer, normalmente a gente faz 1 ano de créditos, né, para cumprir as disciplinas, e no outro ano a gente faz a pesquisa e elabora o trabalho final, a nossa dissertação. Quando foi esse primeiro ano, a discussão com o meu orientador foi tipo, não vamos fazer todos os créditos, vamos deixar um crédito, porque na UNB, no meu programa de mestrado, se você tem publicação, alguma coisa do tipo, já conta como crédito também. Alguns programas de mestrado têm isso, outros não. E aí, vamos fazer publicação. Adivinha? Deu ruim a publicação. Mandei a publicação para o PP, não foi aprovada, porque acharam que não atendia a proposta que o evento queria e tal. Tá, e agora? Agora eu precisava voltar aqui para Palmas, estava com emprego garantido aqui, falei, vou ter que voltar. Depois a gente vê isso aí. E era para eu ter terminado meu mestrado quando? Agora, no meio do ano. Aconteceu o quê? Pandemia. Então, o que eu tive que optar? Eu optei voltar para Brasília para fazer mais uma disciplina, né? O que aconteceu? Pandemia. Tinha que estar defendendo meu mestrado agora? Pandemia. Como é que eu lidei com isso? Meu orientador mandou mensagem para mim falando, Michele, estou muito preocupado, a gente vai ter que colocar sua defesa só lá para dezembro agora, porque você não pode defender faltando crédito. Eu falei para ele, professor, essa é a menor das minhas preocupações, porque eu escolhi colocar a minha saúde mental em primeiro lugar. Então, eu não vou perder minha cabeça por isso. É mais um semestre? É mais um semestre. Vamos embora. Foi fácil? Não. Demorei 6 anos de graduação, especialização, 6 anos, quase 7 anos, para poder aprender a chegar nisso. E tá, ninguém quer ficar demorando mais a graduação, eu sei disso, mas a gente tem que reconhecer os nossos limites. Eu terminei minha graduação dando graças a Deus que eu nunca mais ia entrar naquela faculdade. Foi uma coisa assim traumática. E minhas colegas falam, eu passo no corredor e fico chorando. E eu, nossa senhora, qual é o seu problema, querida? Estou dando glória a Deus que eu não vou ficar mais aqui. E eu não queria ter essa experiência de novo. Então, por isso que eu acho que esse é um tema tão pertinente para a gente trabalhar. Mas vamos ver o que mais acontece? Quero que você tente se identificar com algum desses relatos. Se você não se identificar, dê glória a Deus. Mas se você se identificar, a gente vai conversar sobre isso já já. No meio do caminho, tinha uma crise nervosa.
gastrite corroendo o estômago a ponto de tirar a fome e levar a intensos enjoos seguidos de vômito. Nessa estrada, prazos curtíssimos se atropelavam com a exigência e o descaso dos mentores. No fim do caminho, tinha um diploma universitário. Por causa da faculdade, desenvolvi ansiedade e pânico, declara Ana Batista, recém-graduada em Relações Internacionais em São José dos Campos. Você já sentiu isso, mesmo que seja de menor grau? Durante as férias de julho, na cadeira do dentista, Luiz Ferreira sentiu os batimentos acelerarem, a respiração ofegante e uma dor no peito. Ele teve certeza que morreria ali, prestes a tirar o siso. Diante do horror do desconhecido, implorou que o levassem ao hospital, temendo uma reação à anestesia. Fez uma bateria de exames e lhe disseram que não tinha nada. Esse é o diagnóstico que se recebe em alguns hospitais quando se sofre um ataque de pânico. A partir de então, a sobrevivência do estudante de engenharia da Unicamp, fora de casa, passou a depender da dose diária de Rivotril. Isso é tão preocupante porque a academia era para ser um processo tão agradável, tão prazeroso. E aqui fica o meu recado. Se você está passando por alguma coisa assim, nunca é tarde para buscar ajuda. Mas por que a gente passa por tudo isso? Quando o estudante ele ingressa no ensino superior, ele traz os seus anseios, o ideal narcísico. O que é esse ideal narcísico? É um ideal que foi fomentado pela família, pela escola, pela universidade, pela sociedade da formação de um profissional perfeito e completo. O que faz ele alimentar essas expectativas de sucesso, de reconhecimento pessoal e profissional. Então, quando a gente tem uma busca por esses ideais, a gente pode desenvolver esse sentimento de angústia diante da impossibilidade real de alcançá-los plenamente. Então, essa frustração, aliada à constatação dos limites do sujeito e às dificuldades do contexto social em responder a essas expectativas, pode se traduzir em sofrimento psíquico. Lembra que eu falei no começo do meme? Expectativa versus realidade. Às vezes a gente tem tanta expectativa que a gente não está pronto para a realidade. E quando a gente se depara com ela, a gente não consegue se adaptar a essa nova realidade. Por causa do quê? De um sonho. E às vezes os sonhos não vão ser reais. Às vezes os sonhos literalmente só acontecem quando a gente dorme. Mas e o acadêmico de medicina? Onde ele fica tudo isso? Como é que estão os dados dele? Eu trouxe alguns estudos específicos de acadêmicos de medicina também. Bora lá. Uma pesquisa na Universidade Federal do Ceará relatou que 30,1% das estudantes e 19,6% dos estudantes do curso de medicina apresentavam sintomas de estresse, sendo que a prevalência de 49,1% se encontrava no quarto período, que é a crise do quê? Está iniciando a crise do meio do curso. Outra pesquisa feita na Universidade Federal do Paraná com acadêmicos de medicina verificou a presença de estresse em 60,09% e estresse extremo em 20,83% dos estudantes. Então, quando a gente olha aí, 81% dos estudantes de medicina estão passando por algum estresse emocional muito grande dentro da academia. E essa pesquisa é de 2016, é uma pesquisa um pouco mais recente. E hoje, acredito que esteja pior. Eu estava trabalhando recentemente em uma instituição particular que tinha o curso de medicina. E várias vezes eu trabalhava nos recursos humanos, eu não trabalhava com os atendimentos. Tinha colegas que trabalhavam no atendimento e nós sempre conversávamos. Quantas vezes já foram estudantes desesperados de medicina na sala dele por causa das pressões que eles sofriam com o curso. Eu já peguei estudante tendo crise de pânico no meio do corredor e mesmo sem ser a minha atuação naquele local, fiz um acolhimento. Então, a situação de vocês é muito preocupante. E a gente tem que dar atenção a isso. Mas aí a gente vê algumas questões que algumas pesquisas trouxeram do porquê que vocês têm essa dificuldade tão grande dentro do curso de medicina. Algumas batem com as outras que a gente já viu do aspecto geral. Dificuldade em conciliar as atividades acadêmicas e a vida pessoal. As avaliações de desempenho, ou seja, as provas, os trabalhos avaliativos. Relação com os professores, residentes e pacientes. Além de terem que morar longe da família.
Shelly, tá, você está falando uma coisa que a gente já sabe, né? Porque eu vivo isso. Mas, normalmente, existem duas formas da gente lidar com as situações da academia. E essa pesquisa com esses estudantes constatou que existiam duas formas que os estudantes literalmente lidavam com isso. E aqui eu quero chamar a sua atenção. As primeiras eram estratégias adaptativas. O que eram essas estratégias adaptativas? Falar sobre os sentimentos negativos, apoio psicológico, atividades de lazer e apoio espiritual. Os alunos que buscavam essas estratégias, eles tinham uma melhor adaptação, mesmo diante dessas dificuldades gerais que eles encontravam no curso. Uma coisa que tinha na minha faculdade, que me ajudou muito, eu não sei se tem na sua, mas já fica a dica para talvez você iniciar, eram grupos de apoio. Nós tínhamos diversos grupos de apoio para pessoas em luto, para pessoas que tinham dificuldades acadêmicas, para pessoas que eram introspectivas, dificuldades de relacionamentos. E lá a gente falava muito sobre sentimentos. E isso, em certos momentos, me trouxe muita paz. Às vezes a gente guarda tudo tão pra gente, tão aqui dentro, que a gente esquece que o colega do lado pode estar passando por uma situação similar. E se você conversasse com ele, talvez vocês conseguissem unir as mãos e se ajudar naquele momento. Sabe? Você não precisa passar por tudo sozinho. E com isso, eu acho que eu não preciso nem colocar a importância do apoio psicológico, da psicoterapia. Também fiz psicoterapia na época da minha faculdade. Não era porque eu estava fazendo psicologia, é porque eu precisava. Eu comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade. E isso mudou muita coisa em mim. Então, busca o apoio psicológico. Ah, mas eu acho que eu tenho dificuldade mais com as questões pedagógicas. Busca o apoio psicopedagógico da sua faculdade, sabe? A atividade de lazer, cara, o tanto que a gente precisa do lazer e às vezes a gente se afoga somente no estudo e esquece do lazer. O lazer é justamente para a gente esvaziar a mente e estar pronto para o próximo dia. O apoio espiritual, se você tem uma religião, se você acredita em alguma coisa, nós temos pesquisas hoje que constatam o quanto isso pode te ajudar a passar por esses momentos difíceis também. Independente de qual seja a sua crença, a fé, ela pode te ajudar a passar por isso. Então, se você tem esse apoio espiritual, também procure ele, também se apegue a ele, tá? Mas tem outras estratégias que são as estratégias mais preocupantes, que são as estratégias não adaptativas. E se você está passando por uma dessas estratégias, eu te convido agora a reavaliar a forma que você está encarando o seu processo na academia. Essas estratégias não adaptativas, elas trazem esse sentimento de angústia e tristeza. Por quê? Elas vêm com uma negação da realidade. Tipo, tá tudo bem. Você não assume para você mesmo que você não tá bem. Você acha que tem que ser assim mesmo, que tem que ser esse sofrimento todo, e não tem que ser. E ela, normalmente, tipo, na universidade, ela traz essa busca, esse refúgio, né, em bebidas e drogas recreativas. Quer beber casualmente? Beleza. Quer usar uma droga ali com a redução de danos, com cuidado? Ok, busque sempre com a redução de danos. Mas será que você não está colocando isso além? Não está usando tudo isso além? E isso pode estar te prejudicando? Você usa isso para mascarar todo o sofrimento que você está tendo? E aqui a gente coloca também os remédios. Desde os mais simples, a um Dorflex, que você tem que tomar toda vez que você vai estudar, senão você fica tenso, até um Rivotril que você tem que tomar para ir dormir, ou outros remédios que também é muito comum a gente usar para concentração na hora de estudar, né? Então, assim, cuidado com essas estratégias não adaptativas. As consequências que elas podem trazer podem impactar o resto da tua vida de uma forma não muito legal. Mas tem esse aspecto aqui que eu quero chamar a sua atenção. O estudante de medicina, ele tem confrontos diretos com a morte. Principalmente quando ele entra onde? No internato. E muitas vezes ele não está preparado para lidar com esse confronto com a morte. Sabe por quê? Porque a faculdade te ensina a ter um compromisso sempre com a vida. A morte deve ser evitada a todo custo. O ensino da morte, nesse estudo que eu peguei, os alunos apontaram que o ensino da morte na academia estava sendo somente como um fator biológico, desconsiderando
os fatores psicológicos. Então, quando confrontava a morte, tinha o quê? Um sentimento de incapacidade e frustração. Coloca-se a cura do seu paciente como a recompensa do seu esforço. E entra aí de novo, sem considerar os fatores psicológicos que a morte traz. Se sua faculdade não trabalha dessa forma, que bom. Mas não quer dizer que você vai estar 100% preparado para confrontar uma situação de morte quando você entrar lá no seu internato, quando você entrar na sua residência. Dentro da psicologia, a gente enfrenta algumas situações de morte também por conta do suicídio. Então, a gente nunca está preparado 100% para lidar com isso. Mas tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para que quando chega esse dia, a gente consiga encontrar um pouco mais de tranquilidade em lidar com isso. Então, como lidar com a morte? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o autocuidado. Michele, como assim o autocuidado? Se a morte é do outro, não é da minha família, o que tem a ver o autocuidado com isso? Eu vou explicar para você. Quando você cuida de você, por isso que eu ressaltei tanto essa questão do estresse na vida acadêmica. Quando você cuida de você, quando você investe em você, na sua saúde mental, no seu psicológico, quando você chega numa situação conflituosa ou estressante, você consegue lidar de uma forma muito mais tranquila e equilibrada. Quer dizer que você não vai sentir? Não. Quer dizer que você não vai ficar triste? Não. Quer dizer que você não vai sentir vontade de chorar? Não, porque você é humano e humanos sentem isso, tá? Você não tem que endurecer o seu coração e falar, eu não posso ter empatia com os meus pacientes, porque se eu tiver, eu vou desmoronar. Não. Você tem que ter empatia com os seus pacientes, do contrário, você não vai ser um médico, você vai ser um açougueiro, né? Você está sendo um médico para cuidar de pessoas. Mas no meio desse cuidado, você pode se confrontar com o quê? Com a morte. E o autocuidado, se você começar com esse autocuidado desde agora, você vai estar preparando o seu emocional para, se você chegar nessa situação, você ser mais equilibrado. E aqui eu te questiono, qual foi a última vez que você tirou tempo para fazer algo só para você? Não estou falando aqui daquela festa que você vai no final de semana com seus amigos, não estou falando aqui da visita que você vai fazer com seus pais, estou falando só para você. Qual foi a última vez que você tirou para fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que te faz bem? Seja, quero ir numa cachoeira, vou lá. Gosto de ir na praia, vou lá. Acho que eu vou ter, não sei, uma sessão de autocuidado aqui em casa, fazer um skincare, não sei. Qual foi a última vez que você tirou um momento só para você? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado da sua alimentação? Você tem cuidado da sua saúde física através de exercícios físicos? Eu acho que eu não preciso nem falar para vocês a importância que o exercício físico tem na nossa saúde emocional, né? Ali, quando a gente faz aquele exercício físico, a gente aumenta a produção dos nossos neurotransmissores que regulam o nosso humor, da serotonina, da noradrenalina. Então, assim, façam exercícios físicos. Por mais que vocês acham que não tem tempo, a gente precisa de tempo para isso. Você tem reconhecido os seus limites? Falado, até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo. E tá tudo bem, porque eu dei o meu melhor? Você tem conseguido ter esse equilíbrio? Não adianta você se matar para conseguir fazer as coisas na academia, porque senão você não vai ter a vida depois da academia, sabe? Limites, cara, muda a nossa vida quando a gente reconhece o nosso limite. Você tem lembrado de viver além da faculdade? Lembra dos momentos de lazer que a gente falou no começo? Você tem lembrado de fazer coisas que evoquem o teu bem-estar além da faculdade? Seja um lazer, seja o seu encontro da sua religião, seja o seu encontro familiar, seja uma saída com os amigos, assistir um filme. Agora, na pandemia, a galera tá até achando sites que dá para você assistir Netflix junto, mesmo longe. Então, você tem lembrado de viver além da faculdade? E o mais importante, você tem cuidado da sua saúde mental? Tudo isso aqui reflete na sua saúde mental. Se você não está conseguindo achar equilíbrio para tudo isso aqui, tá tudo bem. Respira fundo. É o seu momento, é o momento que você está passando. Nós não somos, nós estamos. Às vezes a gente fica tão desesperado, fala, eu sou assim, eu nunca vou mudar, eu tenho isso dentro de mim. Não, nós estamos. Uma coisa linda do ser humano é a capacidade de adaptação e de mudança. Então, relaxe, que ainda dá tempo de você mudar e cuidar da sua saúde mental. Vamos lá.
Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse protocolo. Eu conheci esse protocolo recentemente e eu achei muito legal. Por quê? Esse protocolo Spikes, ele prepara você para trabalhar, né, com pacientes de câncer terminal. No entanto, ele também foi usado como fundamentação para trabalhar protocolos de situação de morte dentro do internato, dentro da academia, da residência. Se você não conheceu, eu vou falar aqui bem por cima para você, e fica aí a dica para você pesquisar protocolo Spikes, como trabalhar com pacientes terminais, pacientes que estão ali cara a cara com a morte e você está envolvido no processo. Esse protocolo, ele não é importante somente para o paciente, ele é importante para você, porque você treina, você coloca aquilo na sua cabeça e você vai conseguir lidar com mais calma naquele momento. Etapa 1, que é o S, o Setting Up the Interview. Planejando a entrevista, o que você vai fazer? Você vai planejar a entrevista, literalmente isso. Tá, que ambiente aqui que eu consigo, um ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais reservado, para eu conseguir falar com esse paciente? O que eu vou falar para esse paciente? Como eu vou falar com esse paciente? Tudo isso você passa nesse primeiro passo. Etapa 2, avaliando a percepção do paciente. Não adianta você falar se você olha que a percepção do paciente não está plena. Então, você tem que avaliar a percepção dele daquele momento, para que você possa falar da melhor forma. Obtendo o convite do paciente. O que é esse convite do paciente? Muitas vezes, o paciente mesmo vira para você e fala: doutor, doutora, eu quero muito saber como é que está a minha situação. Quero muito saber quantos meses de vida eu tenho. E naquele momento, você vai saber como você pode falar. Se ele não falar isso, se ele estiver mais receoso, você tem que conseguir, através desse passo 1, que você já planejou tudo aqui dentro, acalmá-lo e trazer a notícia de uma forma tranquila. Mesmo sem ele te fazer esse convite, porque você precisa comunicar ao paciente, não é mesmo? Então, esse convite do paciente, seja ele quero saber ou não quero saber, vai te dar a noção de como trabalhar com ele, essa noção de morte. Dando conhecimento e informação ao paciente. Isso aqui é muito importante porque eu não tive essa experiência médica ainda, mas eu tive com um médico veterinário. Meu cachorro, ele estava com uma doença que ninguém descobriu o que era. Fiquei uns 2, 3 anos num veterinário aí, que só ficava falando que era calazar, e eu não e fazia exame aqui, viver. Enfim, resumindo a história, ele teve que ser sacrificado, porque o veterinário descobriu o que era, e depois a gente descobriu o que era. Eu fiquei com raiva do veterinário, mas não é esse o caso. Mas quando eu chegava lá para me explicar o resultado dos exames do meu cachorro, ele falava tanto termo técnico, não, porque é isso aqui, a gente fez de tal forma, e eu ficava só tipo, eu não entendia nada. Depois pegava o resultado do exame e ia para onde? Para o Google. O Google vai me informar corretamente o resultado do exame? Nem sempre. Quem vai informar corretamente? Vocês, que são os médicos. Então, vocês têm que conseguir falar numa linguagem que seja aberta, tranquila, não tão técnica, para que o paciente tenha clareza daquilo que você está falando. Não é mesmo? Nessas horas, a gente tem que lembrar que o foco é quem? O paciente, não é você. Então, você tem que conseguir falar com o paciente de uma forma que ele entenda, não de uma forma que você acha que está mostrando que é um bom médico. Foco no paciente. Quinto passo, quinta etapa, abordar as emoções do paciente com respostas afetivas. É você perceber quais são as emoções que o paciente está trazendo para você. Ele aceitou tranquilamente? Ele ficou triste? Ele ficou com raiva? Ele quis te bater? Você tem que entender que aquele momento é o momento que o paciente está passando, está entendendo que ele vai ter um tempo limitado de vida, que no caso dele não tem mais solução. Pensa como é que é isso para ele. Alguém chegar para você e falar, olha, infelizmente não tem mais nada que a gente possa fazer, você tem mais 2 meses de vida. As reações são diversas. E a gente tem que entender que o paciente precisa viver aquele momento de frustração, de tristeza, de um luto inicial pela própria vida, para que ele consiga se acalmar e decidir como é que ele vai prosseguir. É muito importante também, só voltando para o primeiro passo, você estabelecer um contato com ele
afetivo, sabe? É sentar junto, porque quando você senta, você mostra para ele que você está ali presente naquele ambiente para falar diretamente com ele. É você olhar no olho, é você, se o paciente estiver sensibilizado demais, você conseguir pegar na mão dele. Não tem nada de errado em você mostrar ser humano. Como eu falei, nós temos que ser humanos. Você está entrando numa profissão onde você vai lidar com humanos. Como é que você quer lidar com humanos sendo um robô? Sabe? Vou passar para o sexto passo, depois eu vou contar uma experiência pessoal, que eu quero que vocês entendam um pouquinho do porquê que eu estou enfatizando tanto essa questão da humanidade. Sexto passo, a estratégia e o resumo, que são as estratégias que você ou já elaborou com o paciente antes, né, quando iniciou o tratamento, você colocou a gravidade do tratamento, do que poderia acontecer, ou que você vai elaborar nesse momento, do que vocês podem fazer, do que vai suceder para que esses últimos momentos deles sejam momentos tranquilos. Por que é tão importante essa questão da humanidade? Como eu disse, irei contar uma experiência pessoal, vou tentar resumir, que acredito que meu tempo já esteja ali quase acabando, e tem mais algumas coisinhas para trabalhar. Mas quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu ombro começou a deslocar. E eu, gente, por quê? Eu achava graça, né? Chama na escola, olha o que meu ombro faz, deslocava e tal. Não vou deslocar para vocês aqui agora. Mas eu não sentia dor, não sentia nada. Fui no ortopedista, né? E um queria colocar pino, o outro faz fisioterapia, o outro e foi passando. Com o tempo, eu sempre fui uma criança ansiosa, eu nunca tinha engatinhado, minha mãe fala que eu andava igual uma minhoquinha, assim, me arrastando. Enfim, chegou no cólicas terríveis, chegou na puberdade, então a ansiedade foi a 1000. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a sentir umas dores no meu quadril insuportáveis no meio da noite. Parecia que alguém estava querendo arrancar as minhas pernas. E eu não sabia por quê. Eu gritava, eu chorava, e aquele desespero. Lembra que eu comecei com 10 anos aí em ortopedistas, todos os anos, para ver como é que estava meu ombro, que estava deslocando. Se tinha causado alguma coisa, alguma lesão. E beleza. Descobri que eu estava com bursite dos dois lados do quadril. Uma adolescente de 16 anos com bursite dos dois lados do quadril. Ok. Comecei a ir para academia, o que começou a acontecer? Lesão. Tive uma lesão na virilha, com os fezes distendido, e daí ela atacou junto com a minha bursite. Fiquei 1 mês, quase 2 meses, na verdade, sem andar direito, me arrastando com dor, e não sabia o que fazer. Também fui em médicos, passaram anti-inflamatórios, ok, ajudou por um tempo. Depois tive uma lesão na panturrilha, com um exercício super simples, que foi na musculatura. Não foi, tipo, perto de alguma articulação, que nem eram as lesões anteriores. E eu fiquei também mais 1, 2 meses sem conseguir pisar com o pé pleno no chão. E eu já sem saber para onde ir, falei, vou no reumatologista. O reumatologista passou aquela pancada de exames, ok, fiz exames terríveis, que eu nem sabia que existiam. Voltei para lá e, enfim, ele falou que eu tinha 2 possibilidades de diagnóstico. Eu não vou falar ainda, que eu quero saber se alguém conseguiu juntar tudo, mesmo com esses poucos sintomas, e descobrir. E depois fiz os exames, voltei lá e ele falou, beleza, você vai tomar essa medicação aqui. Aí eu falei, tá, doutor, mas você me falou que eu tinha ou isso ou aquilo. O que eu tenho? Ele falou, se preocupa com isso não. Vou tratar só a dor, que é o que eu sei fazer. Toma esse remédio aqui, assim, assim. E eu fiquei, socorro. Como assim? Gente, naquele momento, por mais que ele não soubesse qual era o meu diagnóstico, o que eu precisava era ser acolhida. Já tinham 10 anos que eu estava procurando umas respostas do porquê que eu sentia tudo aquilo. Sabe, eu sabia que eu sentia dor, eu sabia que eu sentia que eu tinha uma frouxidão ligamentar, que eu tinha uma hipermobilidade articular, eu sabia que eu precisava de exercício físico, eu sabia que eu precisava de medicação, mas eu precisava ser acolhida. E aquilo foi como se fosse um tapa na minha cara. 1 ano depois, conheci alguém que tinha uma determinada síndrome. Minha família é do interior de São Paulo, parte dela, e mora numa cidade perto de São José do Rio Preto. E essa pessoa falou, Michele, vai na clínica da doutora fulana de tal, doutora Neuzeli, que ela vai te falar que você tem isso. Eu tenho certeza, porque eu senti a mesma coisa. Descobri que eu tinha uma síndrome chamada síndrome de Ehlers-Danlos, tipo 3, hipermobilidade.
Eu fiquei pensando, gente, talvez, né, se algum médico, se algum ortopedista, se algum reumatologista tivesse parado um pouquinho para juntar tudo, teria percebido que eu tinha síndrome de Ehlers-Danlos. E muito sofrimento que eu passei por 11 anos na minha vida teria sido evitado. Hoje eu sei meu diagnóstico, hoje eu sei os meus limites por conta do diagnóstico, hoje eu faço os tratamentos adequados, mas eu precisava ser acolhida. Eu saí daquele consultório traumatizada. E saí do outro consultório, quando eu recebi meu diagnóstico, aliviada, porque eu entendi porque que muita coisa na minha vida acontecia. Vocês precisam ser humanos. E vocês precisam, dentro dessa humanidade, se preparar por reconhecer a sua humanidade para lidar com essas situações de morte, essas situações onde vocês não vão saber o diagnóstico, e falar de forma empática, humana e afetiva com os pacientes de vocês. A morte, pessoal, ela faz parte do ciclo vital. Ela é natural. Vai chegar o momento que todos nós vamos morrer. E algumas culturas levam a morte como uma coisa transcendente, uma coisa que vai te levar para um local espiritual, um local maravilhoso. Outras culturas trazem como um castigo, uma coisa que você deve ter medo. Outras culturas não falam nada sobre isso, mas o ponto é, a morte sempre vai existir. E a gente está nesse negócio, nesses memes aqui, nós temos que naturalizar, normalizar eu não quero. A gente tem que normalizar a morte. Além daquele preparo psicológico seu, pessoal, com você mesmo, com a sua vida, com as suas emoções, você tem que se preparar com a naturalização da morte, que a morte vai ser cotidiana na profissão de vocês. Vão ter vidas que não tem como salvar. E vão ter vidas dessas que não tem como salvar, que para a pessoa às vezes é melhor ela morrer, porque ela vai descansar. Vão ter vidas que tem como salvar. Então, salvemos essas vidas. Quer dizer que eu tenho que ignorar as outras? Não. Mas quer dizer que eu vou ter que encontrar esse equilíbrio. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não pude fazer mais do que isso. Não é porque eu não sou capaz, porque eu sou ruim, mas porque não tinha mais o que ser feito. E às vezes, vamos aprender com essas mortes também. Olha, nisso aqui eu fiz isso com essa paciente, não deu certo, não teve jeito. Talvez quando chegar uma nova eu tente outra abordagem. Sabe? Naturalizem a morte na profissão de vocês. Não vou falar que a morte também pode ser uma recompensa, como a cura é colocada como recompensa. Mas estou enfatizando isso. A morte é natural. Às vezes é melhor que ela ocorra do que você recuperar alguém. Eu sei que é difícil isso, eu sei que se a gente pudesse, eu como psicóloga sinto isso, né? Às vezes a empatia é tão grande, eu quero dar um sacode nas minhas clientes, falar, minha filha, acorda, mas não, eu tenho que respeitar o momento dela. E da mesma forma, você na sua profissão tem que respeitar o momento daquela pessoa. Se o momento dela é a morte, eu vou respirar fundo. Lembrar de toda a jornada de autocuidado que eu fiz, todo o preparo que eu fiz e comunicar à família. Como? Planejando o que eu vou falar, num lugar reservado, sentindo as emoções dele, sentindo o impacto que isso pode causar a eles e sendo humano e afetivo. Por fim, eu queria deixar aqui 2 exercícios para vocês, né? Afinal, isso aqui é uma aula, então eu quero que vocês façam esses 2 exercícios. O primeiro é sobre o estresse acadêmico e o segundo é sobre a morte. O primeiro é bem simples. Repense a sua vida acadêmica. Repense. É isso mesmo que eu quero? Tá sendo bom desse jeito? Se não tá, o que eu posso fazer? Repense a sua vida acadêmica. Separe no seu cronograma um tempo certo para estudar e não acumular conteúdo. Ai, Michele, mas eu não dou conta de estudar muito tempo. Cara, separa 10 minutos para você ler uma página que seja. Mas comece aos poucos. Separe um tempo para estudo. E, obviamente, separe um tempo para ser você. Mas eu não sei quem eu sou. Vai para terapia que você vai descobrir. Terapia não é lugar de louco, não. Vocês sabem disso. Terapia é lugar de todos. Todo mundo precisa da terapia. Então, vai para terapia que você vai descobrir quem você é. E seja quem você é. Tá? O segundo exercício foi um exercício que eu fiz no meu primeiro semestre de faculdade. Uma disciplina chamada Ciclo Vital. E foi um exercício que, quando o professor propôs, todo mundo ficou tipo, oh, meu Deus, como assim? Mas, cara, é um exercício que eu achei super legal.
Não se assuste, mas faz esse exercício. Você vai ver o tanto que pode te ajudar a naturalizar a morte. Quero que você descreva como você quer que seja o seu funeral. Você quer caixão, você quer ser cremado, você quer velório, você quer festa, o que é que você quer? Cara, quando eu parei pra pensar nisso, eu pensei, gente, verdade, né? Vou morrer. E aí, como é que eu quero que seja meu funeral? Primeiro que eu não gosto de velório. Eu sei que tem gente que precisa e tal, mas não gosto de velório. Sempre que algum parente meu morreu, eu nunca fui de ficar em velório, não gosto. Então, eu não quero que tenha velório. Segundo, caixão, olha a minha ideia, eu vou estar morta, mas ok. Pensando, gente, se me colocarem no caixão, eu vou ficar lá sendo comida por minhoca, por larva. Não quero. Não quero ter essa ideia de que quando eu morrer, eu vou ser comida por minhoca. Então, se eu morrer e der para salvar meus órgãos, doa tudo, depois me crema. Já falei para minha família. Quero que vocês peguem essas cinzas, viajem para um lugar paradisíaco, maravilhoso, me joguem lá e vão curtir a viagem, porque eu já morri e vocês estão vivos. Essa é a minha forma de ver a morte, a minha forma de ver o meu funeral. E qual é a sua? Vamos naturalizar isso? Não tem nada de errado em você planejar como você quer que seja o seu funeral. Porque a morte vai acontecer. Você só está se antecipando e naturalizando isso, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Deixa eu voltar aqui para a plataforma. Espero que vocês tenham refletido sobre tudo isso que a gente conversou. E as minhas redes sociais foram divulgadas no Instagram de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que a gente não discuta aqui, pode ir lá me procurar. Agradeço pelo convite. Oi, Michele, muito obrigada pela palestra.